O que é ética? Olá, sejam bem-vindos a esta aula especial sobre ética, um tema fundamental para compreendermos a vida em sociedade, nossas ações, decisões e, claro, nosso papel no mundo. Vamos entender de forma clara e profunda o que é ética, de onde vem este conceito, como ele se desenvolveu na história e por que ele é tão importante. Ética. Etimologia. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, caráter ou hábito. Ou seja, originalmente, ética tem a ver com o comportamento humano, com os hábitos que formam quem nós somos. Contudo, em filosofia, a ética, filosofia ética ou filosofia moral, do latim mores, é a disciplina filosófica que estuda os fundamentos da ação moral, procurando justificar a moralidade de uma ação e distinguir as ações morais das ações imorais e amorais. Platão usa ambos os termos kai como interconectados e complementares no sentido de caráter e hábitos de vida, como em A República. Ethos forma a raiz de éticos, significando moralidade, demonstrando caráter moral. Mais tarde, no latim, surgiu a palavra moralis, que tem significado semelhante e deu origem à palavra moral. Por isso, muitas vezes, ética e moral são usadas como sinônimos, embora existam diferenças importantes entre elas. E já vamos falar sobre isso. Ética. Definição. A ética é um ramo da filosofia que estuda os valores morais que orientam o comportamento humano na sociedade e busca responder perguntas como: o que é certo e errado? O que é uma ação boa ou uma ação má? Como devemos agir com os outros? Existe um comportamento ideal? Ou seja, a ética não impõe regras, mas nos convida a refletir criticamente sobre as nossas ações, decisões e responsabilidades. Vejamos seu desenvolvimento. Na filosofia clássica, a ética não se resumia apenas aos hábitos ou costumes socialmente definidos e comuns, mas buscava a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver e conviver, isto é, a busca do melhor estilo de vida, tanto na sua vida privativa quanto em público. A ética incluía a maioria dos campos de conhecimento que não eram abrangidos na física, metafísica, estética, na lógica, na dialética e nem na retórica. Assim, a ética abrangia os campos que atualmente são denominados antropologia, psicologia, sociologia, economia, pedagogia, às vezes política e até mesmo educação física e dialética. Em suma, campos direta ou indiretamente ligados ao que flui na maneira de viver ou estilo de vida. Um exemplo desta visão clássica da ética pode ser encontrado na obra Ética de Spinoza. Você já deve ter ouvido alguém dizer que ética e moral são coisas diferentes. Muita gente acredita, por exemplo, que ética trata de como devemos nos comportar para viver bem em sociedade, enquanto que a moral seria um conjunto de regras impostas por esta sociedade para guiar nossas ações. Mas, olha só, hoje em dia os filósofos já não costumam fazer essa distinção. Isso porque separar ética e moral desta forma não é algo muito preciso e na prática também não ajuda tanto a entender as questões filosóficas de verdade. Então, em vez de perdermos tempo tentando definir cada termo como se fossem opostos,
O mais interessante é entender como esses conceitos se misturam e são usados nos debates filosóficos atuais. Ao longo do vídeo, vocês vão perceber que ética e moral são, na verdade, termos que significam coisas semelhantes. Vamos falar um pouco sobre as principais áreas da filosofia contemporânea relacionadas à ética. Ela se divide em 3 sub-áreas: a ética normativa, ética aplicada e a metaética. Primeiro, a ética normativa estuda os princípios que determinam o que é certo ou errado, bom ou mal, levando em conta o caráter e os valores que deveriam ser aceitos na sociedade. É importante entender que ela não analisa como as pessoas realmente pensam ou agem, mas sim como elas deveriam pensar ou agir. Por isso, chamamos de normativa, porque ela trata das normas e princípios que deveriam ser seguidos. Vamos dar um exemplo. Imagine uma questão de saber quais ações são corretas. Quando julgamos se uma ação é certa ou errada, devemos considerar apenas as consequências que ela traz ou também as intenções das pessoas que a praticam? Imagine um homem perigoso, conhecido por causar incêndios criminosos. Ele atira uma pedra numa janela por puro vandalismo. Por coincidência, a pedra acerta um interruptor de um laboratório clandestino que estava prestes a lançar um gás venenoso numa escola próxima. A queda do sistema evita a tragédia e salva muitas vidas. Agora, surge a pergunta: a ação dele foi correta ou incorreta? Por um lado, podemos pensar que foi correta, já que ao impedir o vazamento de gás, ele evitou um desastre e salvou várias pessoas. O resultado da sua ação foi positivo. Por outro lado, se olharmos para as intenções do incendiário, perceberemos que ele não tinha intenção de salvar ninguém. O seu objetivo era apenas destruir por diversão. Portanto, não parece justo dizer que a sua ação foi moralmente correta, mesmo que tenha tido bons resultados. Este dilema ajuda-nos a refletir sobre diferentes formas de julgar uma ação, pelo seu resultado, consequencialismo, ou pela intenção por trás dela, a deontologia. Vejamos uma outra área da ética, que é a ética aplicada. Nesta área, visamos trabalhar de um ponto de vista moral os problemas particulares da nossa vida pública e privativa. Grande parte dos problemas em ética prática, na verdade, tratam de compreender como devemos aplicar as normas e princípios estudados pela ética normativa, em casos particulares. Vamos fazer um outro exemplo didático. O caso de um animal de estimação que se encontra em sofrimento. Imagina que aceitamos os seguintes 3 princípios morais. Princípio número 1. Devemos respeitar a autonomia dos indivíduos, ou neste caso, a decisão do responsável pelo animal. Número 2. Não devemos causar sofrimento desnecessário. E número 3. Devemos procurar preservar a vida. Agora, pensa numa situação em que o cão de estimação está com uma doença incurável. Já não consegue andar, está constantemente a gemer de dor e os medicamentos já não têm tanto efeito. O veterinário diz que o animal está a sofrer muito e a única solução para acabar com a dor seria aplicar uma injeção letal, a chamada eutanásia animal. Se o dono decidir não autorizar a eutanásia, estará a violar o princípio número 1. Se ignorar os conselhos profissionais e a necessidade do animal, que mesmo sem voz, manifesta claramente seu sofrimento. Poderá estar violando o princípio 2, pois estará a prolongar uma dor desnecessária. Por outro lado, se o dono autorizar a injeção letal, estará a violar o princípio 3,
pois estará a permitir a morte do animal, mesmo que com intenção de acabar com seu sofrimento. Este é um dilema e ajuda-nos a refletir sobre como valores éticos podem entrar em conflito, mesmo quando as intenções são boas. Nessas situações, precisamos de ponderar cuidadosamente o que é mais justo ou humano. E por que surgem dilemas morais? Muitas vezes enfrentamos dilemas morais porque os princípios que aceitamos podem entrar em conflitos entre si. Ou seja, há situações em que dois valores que consideramos importantes parecem levar decisões opostas. É justamente nestes momentos que refletimos com mais profundidade sobre qual princípio deve prevalecer e o porquê. Vamos avançar. Vamos agora falar da metaética, uma área da filosofia moral que procura entender a essência da ética e o significado das expressões morais. Enquanto que a ética normativa se preocupa em identificar quais regras ou princípios devemos seguir para agir corretamente, a metaética faz uma pergunta diferente. O que significa dizer que uma ação é certa ou errada? De onde vêm os nossos juízos morais? Ou seja, a metaética ela não tenta decidir quais normas devemos seguir, mas sim investigar o fundamento dessas normas. Também se distingue da ética prática, que lida com situações reais e concretas, como, por exemplo, o aborto, pena de morte ou eutanásia. A metaética, por sua vez, lida com questões mais abstratas e conceituais. Um problema clássico da metaética. Vamos ver um dos temas mais discutidos: a diferença entre fato e valor. Essa distinção pergunta: quando fazemos um juízo moral, isto é errado, estamos a descrever um fato objetivo, como se fosse algo que podemos verificar? Ou estamos a expressar um sentimento ou opinião, como quem diz, não gosto disso? Esta questão abre caminho para debates profundos sobre objetividade moral, relativismo, subjetivismo e emotivismo. Imagine a seguinte cena. Você está olhando para uma fruta e diz, esta maçã é vermelha. O que você está fazendo? Você está descrevendo algo que pode ser verificado no mundo real. Existe a maçã, um objeto concreto, e ela possui a característica de ser vermelha. A frase se torna verdadeira porque existe este fato da maçã vermelha. Agora pense em outra afirmação. A honestidade é uma virtude. O que estamos fazendo agora? Estamos dizendo que a característica da honestidade é algo bom, valioso. Mas será que existe um fato no mundo que torna a honestidade inerentemente boa? Da mesma forma que a vermelhidão é uma característica da maçã? Essa é uma grande questão da metaética. Será que existem fatos morais? Ou seja, propriedades no mundo que tornam certas ações ou características intrinsecamente certas ou erradas, boas ou más? Alguns filósofos acreditam que não. Eles argumentam que expressões morais são, na verdade, como expressar os nossos sentimentos. Por exemplo, dizer roubar é errado. Seria semelhante a dizer roubar, que coisa feia. Ou simplesmente fazer uma expressão de desaprovação diante do roubo. A metaética, ela se parece com um casulo. Pense na ética como uma borboleta em diferentes estágios. A ética normativa seria como uma lagarta, tentando descobrir as melhores regras para nos guiar. Devo sempre dizer a verdade? Quais ações trazem mais felicidade? Já a ética aplicada seria o casulo, aplicando essas regras a situações específicas. É certo usar animais em testes de cosmético? Como devemos agir em dilemas médicos?
E a metaética seria o estudo do próprio casulo. O que realmente significam esses termos certo, errado, bom e mal? Eles são como cores que vemos no mundo ou são como os nossos gostos e desgostos? É importante lembrar que, apesar de serem áreas distintas, as fronteiras entre elas podem ser pouco manchadas. Um debate sobre a legalização do aborto, por exemplo, pode envolver tanto a aplicação de princípios éticos, a ética aplicada, quanto a discussões sobre a natureza do valor da vida, metaética. Bem, espero que esta abordagem tenha tornado a ética um pouquinho mais clara para você. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar nas teorias da ética normativa, como o deontologismo, a ética do dever, o utilitarismo, a ética das consequências e a ética das virtudes, focada no caráter. Fique ligado no nosso canal para explorarmos juntos esses outros temas fascinantes da filosofia. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se quiser aprender mais sobre filosofia, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até breve.